Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso portal de notícias e opinião. Hoje a matéria é sobre o assunto do momento, que é a reforma tributária. Por que Bolsonaro é terrivelmente contra essa reforma? O que é que ele ganharia caso ela não fosse aprovada no primeiro turno? Vamos tentar responder a essa e algumas outras questões. Mas por favor, fica até o final, tá bom? E já deixa logo o gostei para fortalecer o nosso canal no YouTube. Aí já aproveita e se inscreve, ativa as notificações. Agradeço de coração, tá bom? Vamos lá. A reforma tributária, ao contrário do que os bolsominions andam dizendo, não é uma reforma do PT, nem do Lula, feita a toque de caixa, como eles estão dizendo. Na verdade, ela é uma discussão que está em pauta na Câmara há mais de 20 anos, há décadas. E sempre foi deixada de lado, inclusive no governo do Bolsonaro. Ele poderia ter feito essa reforma, mas sei lá por quê. Na verdade eu sei, ele não fez. O que o Lula fez assim que assumiu a presidência? Foi pressionar o Arthur Lira e recolocá-la em pauta e tentar finalmente aprová-la. Mas antes de falar sobre essas questões do Bolsonaro, sobre por que ele é contra, vamos tentar entender o que realmente trata a reforma. Vou tentar resumir aqui em pontos bem simples e rápidos. Para começar, para muitos essa reforma está longe de ser a ideal, mas é a que dá para fazer com essa atual legislatura. Em linhas gerais, a proposta da reforma tributária prevê, primeiro, a unificação de 5 tributos, tem PIS, ICMS, ISS, IPI e COFINS, e todos serão aglutinados num imposto único chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A proposta simplifica o sistema tributário e essa transição vai demorar em torno de 10 anos, a princípio sem redução da carga tributária. Mas eu vou mostrar a PEC 45, que é o projeto de emenda constitucional, que foi a última versão apresentada de 22/6/2023. Ela prevê, de maneira geral, eu vou deixar aqui ela toda, vocês podem pausar o vídeo e ler sem problemas, eu vou tentar ser mais rápido aqui. Esse último projeto de emenda constitucional prevê a redução de 50% das alíquotas desse IBS e da contribuição sobre bens e serviços para serviços de transporte público, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, etc. E ainda tem uma lei complementar que poderá isentar esses serviços, reduzir em 100% a alíquota da CBS e do IBS incidentes sobre os medicamentos, e ainda reduzir em 100% a alíquota do CBS sobre serviços de educação do ensino superior daqueles que usam o ProUni. Já o imposto seletivo, IS, será cobrado para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente, como bebidas alcoólicas, por exemplo, cigarros e poluentes. Agora, por que fazer essa reforma tributária? De maneira bem resumida, os motivos: reduzir a quantidade de impostos e sua complexidade, porque atrapalha demais a administração das empresas, é muito complexo tanto imposto que a empresa tem que pagar, e isso acaba lá no final da ponta onerando você, aquelas pessoas que consomem. Hoje existe uma insegurança jurídica muito grande na definição das operações que geram crédito tributário, principalmente quando você produz um produto num estado e vende ele em outro, que as alíquotas são diferentes. Essa reforma tenta unificar tudo isso aí, inclusive o ICMS. A complexidade do nosso sistema tributário, que é o famoso custo do Brasil, afasta muitos investimentos estrangeiros. Para você ter ideia, dos países do BRICS, Índia, Rússia, China, África do Sul, são muito menos complexos que nós. Um outro motivo para essa reforma tributária é de reduzir ou extinguir a guerra fiscal entre os estados, em que estados mais ricos têm muita vantagem sobre estados mais pobres. E o maior setor econômico do país, que é o setor de serviço, será menos tributado. Em linhas gerais é isso. Não é só isso, eu vou deixar o link para vocês com a versão completa da proposta. Segundo os estudos da Câmara, essa reforma terá um impacto de 12% de crescimento do PIB brasileiro em 15 anos, tá? E representa impressionantes 1,2 trilhão a mais do que o PIB de 2022. Por último, a alíquota do ICMS, que passa a ser cobrada diretamente ao consumidor. Antes era de maneira indireta, ou como eles chamam, por dentro. Ela entrava no cálculo do valor da venda do produto e acabava por gerar um imposto real maior.
Na hora do cálculo do valor da venda do produto, taxa de lucro em cima de taxação aumentava o valor real do imposto que nós pagávamos. A proposta deixa o Brasil igual a países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, que você compra um produto e o imposto é calculado na hora que você vai comprá-lo, no caixa. Aí você paga o produto e o imposto juntos. Apresentado tudo isso, fica claro entender que a indústria, o comércio e serviços são favoráveis à reforma. Aí eu te pergunto, por que o Bozo é terrivelmente contra a reforma? Inclusive, todos comentam que ele e Tarcísio romperam politicamente. O Tarcísio ele quer a reforma, concordando, segundo palavras dele, com 95% dela. E dias antes deu entrevista junto com o Haddad, e quando se reuniu com a cúpula do PL, foi muito hostilizado. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas assim, muito povo, nós vamos ficar do lado da nação. Esquerda não tem voto. Gente, Não deixou o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Usaram o nome do senhor ontem, lá na É isso mesmo. vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Por que Tarcísio quer a reforma? Ora, ele é governador de São Paulo e, logicamente, pensa na reeleição ou na presidência em 2026. Como os setores da economia veem a reforma como necessária e ele deslumbra uma melhora no setor econômico do seu estado, o lucro político é evidente, tanto para a reeleição a governador, como numa possível candidatura a presidente, que ele só vai concorrer, vou dizer aqui para vocês, se Lula não concorrer. Se Lula concorrer, eu aposto que ele vai tentar a reeleição para governador. Era o que eu faria. Aí vem a resposta à pergunta do início da matéria. Por que Bolsonaro e maior parte do PL, os mais radicais, são tão contra a reforma? Inclusive com registro de várias fake news e discursos inflamados na Câmara que eu andei acompanhando esses dias. Inclusive até aquela deputada de Santa Catarina que postou uma foto com uma camisa dizendo em inglês: venha e pegue-o com a mão sem o dedo mindinho, com 3 furos a bala. Para mim, uma clara referência a Lula. Esse pessoal aí da cruz em chamas e do fuzil votou contra, pois eles acreditam na velha máxima de que, com o adversário ou na cabeça deles, o inimigo no poder, quanto pior, melhor. Se houver caos, melhor ainda, mesmo o caos sendo provocado por eles mesmos, pois se colocarão como salvadores. Essa mesma tática nós já vimos, usada inclusive nos vários atos golpistas depois das eleições. Mas mesmo com toda a pressão do Bozo, com toda a confusão feita na Câmara, com todas as mentiras propagadas pelos bolsominions, mais uma vez ele perdeu. Vejam como foi a votação dos deputados. O maior partido da Câmara, com 99 deputados, do PL do Bozo, teve 20 votos favoráveis à reforma. Presta atenção, Bozo, é a terceira derrota e contando. Eleições, inegibilidade e agora o primeiro turno da reforma. Tu já pode ir lá no Tadeu e pedir música no Fantástico, tá bom? E para concluir, uma mensagem importante do presidente Lula.
Muito obrigado. Se ficou até aqui, por favor, não esquece de deixar o gostei, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Se puder também, e não custa nada, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, abraço! Vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto. Eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá.